Olá, primeiro ano, preparados para mais uma aula? Vamos dar sequência ao trabalho com os substantivos. Na aula passada, nós trabalhamos com o conceito das classes gramaticais, conceito de substantivo, classificação dos substantivos, flexão de gênero, flexão de número, e hoje nós vamos trabalhar com a flexão dos substantivos compostos, que tem algumas regrinhas em relação à flexão de número, singular e plural. O que é mesmo um substantivo composto? Substantivo composto está lá na página... Pessoal, a flexão de número dos substantivos compostos está lá na página 31 do livro 2. O que seria essa flexão de número dos substantivos compostos? Substantivo composto é aquele que possui dois ou mais radicais. Para fazer a flexão de número, a gente vai ter que seguir algumas regras. Por exemplo, quando que os dois elementos vão ir para o plural? Quando eu tenho substantivo mais substantivo. As duas palavras que formam essa palavra composta são substantivos. Então, por exemplo, aqui, ó, couve e flor. Ó. Couve é um substantivo, flor é um substantivo. Então, o plural, os dois vão para o plural. Couves, flores. Também os dois elementos vão para o plural quando eu tenho substantivo mais adjetivo. Guarda noturno. Ó. Guarda é um substantivo, noturno é um adjetivo. Então, os dois elementos vão para o plural. Guardas noturnos. Substantivo mais numeral. Os dois elementos também vão para o plural. Segunda-feira, segundas-feiras. Quarta-feira, quartas-feiras. Sexta-feira, sextas-feiras. Então, quando nós temos substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo e substantivo mais numeral, os dois elementos vão para o plural. Mais um exemplo, cachorro quente. Cachorro, substantivo, quente, adjetivo. Então, substantivo mais adjetivo, os dois elementos vão para o plural. Cachorros quentes. Agora, cuidado aqui, ó. Temos uma observação. Pombo, correio, banana, maçã. Pombo, correio, ó, substantivo mais substantivo. A regra é substantivo mais substantivo, os dois elementos vão para o plural. Pombos, correios. Mas também pode aparecer essa forma aqui, ó, pombos, correios, somente o primeiro elemento indo para o plural. Por quê? Porque quando eu tenho dois substantivos, em que o segundo elemento está especificando, está caracterizando o primeiro elemento, eu posso colocar somente esse primeiro elemento para o plural. Então, muitas vezes vai aparecer lá, pombos, correios, como é a regra geral, como também vai aparecer pombos, correio. Mesma coisa aqui da palavra bananas, maçãs. Tá? Banana, maçã. Maçã, nesse caso aqui, é um substantivo, mas ele está com o sentido de qualificar, especificar o tipo de banana. Então, eu posso colocar, na regra geral, substantivo mais substantivo, os dois irem para o plural, bananas, maçãs, ou eu posso colocar somente o primeiro elemento, bananas, maçã, que também vai estar correto. Outro exemplo, navio, escola, uma palavra composta em que as duas são substantivos. Porém, o segundo elemento está especificando o primeiro. Então, eu posso usar navios, escolas, que é a regra geral, ou navios, escola. Né? Somente o primeiro elemento indo para o plural, que também vai estar correto. Outra regra, somente o último elemento vai para o plural. Quando que somente o último elemento vai para o plural? Quando eu tenho verbo mais substantivo, ou eu tenho palavra invariável mais palavra variável. Verbo mais substantivo, por exemplo aqui, quebra-cabeça, vai ficar quebra-cabeças. Guarda-roupa, agora cuidado com a palavra guarda. No exemplo anterior, eu usei a palavra guarda noturno. E os dois elementos foram para o plural. Por quê? Porque ali guarda estava no sentido de substantivo. Mas a palavra guarda pode também estar no sentido de verbo.
né, do verbo guardar. Então, quando ela está no sentido de verbo, somente o segundo elemento vai para o plural, como é o caso de guarda-roupas, guarda-chuvas, guarda-sóis, tá? Então, cuidado. Quando a palavra guarda está no sentido de substantivo, aí substantivo mais adjetivo, que nem guarda civil, aí vai ficar guardas civis. Os dois elementos vão para o plural, porque é substantivo mais adjetivo. Agora, quando a palavra guarda está no sentido de verbo, somente o último elemento vai para o plural, como é o caso de guarda-roupa, guarda-sol, guarda-chuva. Aí só o último elemento vai para o plural. Guarda-sóis, guarda-chuvas, guarda-roupas. Entenderam? O que é uma palavra invariável? Palavra invariável é aquela que não muda, ela vai permanecer sempre igual. Tá? Quem faz esse papel de palavra invariável? Geralmente é um prefixo, geralmente é um advérbio. Olha aqui a palavra abaixo assinado. Abaixo é uma palavra invariável, então ela nunca vai para o plural, somente o último elemento. Então, abaixo assinados. Alto-falante, alto também é uma palavra invariável, então vai ficar alto-falantes. Vice-presidente, vice é um prefixo, é uma palavra invariável. Vice-presidentes. Ex-alunos, o ex é um prefixo, então também é uma palavra invariável, somente o último elemento vai para o plural. Olha a palavra bem te vi, colocando para o plural, vai ficar bem te vis, porque a palavra bem é um advérbio, portanto, nesse caso, ela é invariável. Também só o último elemento vai para o plural quando nós temos palavras repetidas ou onomatopeicas. O que são onomatopeicas? Palavras que imitam sons. Por exemplo, aqui, ó, reco-reco, são palavras repetidas. Então, só o último elemento vai para o plural. Reco-recos. Tic-tac, ó, palavra onomatopeica. Vai ficar tic-taques. Tá? Então, também palavras repetidas ou onomatopeicas, somente o último elemento vai para o plural. Quando que só o primeiro elemento vai para o plural? Quando eu tenho palavras compostas ligadas por preposições. O que é uma preposição? Preposição de, preposição para, preposição sem. Olha aqui, ó, mula sem cabeça. Esse sem é uma preposição. Então, eu tenho uma palavra composta ligada por preposição. Então, só o primeiro elemento vai para o plural. Ó, mulas sem cabeça. Pão de queijo. Ó, a preposição de. Então, vai ficar pães de queijo. Cana de açúcar. Canas de açúcar. Pão de ló. Pães de ló. Pé de moleque, pés de moleque, tá? Então, sempre que eu tenho palavra composta ligada por preposições, somente o primeiro elemento vai para o plural. Não se pluraliza, ou seja, não vai para o plural nenhum elemento quando há ideia de oração. Uma declaração com verbo, por exemplo, ó, o leva e traz. Eu só vou colocar no plural o artigo, ó. Os leva e traz. O ganha-pão, só vou colocar o artigo. Os ganha-pão. Tá? Então, a palavra composta, que está dando uma ideia de oração, né? Tem um verbo, ó, a declaração com verbo, leva, ganha, não vai para o plural. Só vai para o plural se tiver o artigo. Também vamos falar no grau dos substantivos, né? Falamos sobre a flexão de gênero, masculino, feminino. Falamos sobre a flexão de número, singular e plural. Falamos sobre a flexão de número dos substantivos compostos. E agora nós vamos falarmos do grau dos substantivos. O grau, como categoria gramatical, é próprio dos adjetivos. A categoria grau não existe propriamente nos substantivos, mas é tradicionalmente estudada, né? Mesmo assim eles estudam, ela é estudada como um grau. O grau não é uma flexão, mas sim um processo derivacional. Assim diz-se
que o substantivo terá grau normal, aumentativo ou diminutivo. Quanto à estrutura, o grau pode ser analítico. Quando que ele é analítico? Quando ele é formado por mais de uma palavra. E aí, geralmente, vai entrar um adjetivo junto. E o sintético é acrescido ao substantivo um sufixo. Olha os exemplos aqui, ó. O menino. Menino está no grau normal. Eu quero passar para o grau aumentativo. O analítico é aquele que eu faço uso de duas palavras, que geralmente eu vou ter um adjetivo, ó, menino grande. Sintético é o que eu faço uso do sufixo, ó, o sufixo ão, meninão. Grau diminutivo é menino, grau normal. O diminutivo no analítico, vou usar então menino pequeno, utilizo um adjetivo. Grau diminutivo sintético, menininho, tá? Então, o analítico é aquele que sempre vai fazer uso de mais uma palavra e faz uso também de um adjetivo. O sintético é o que faz uso do quê? Aqui que entra o processo derivacional, ó. Eu vou usar um sufixo, ó, ão, sufixo ão, meninão, né? Grau aumentativo sintético. Grau diminutivo sintético, menininho, sufixo inho. Frequentemente associado às ideias de aumento e diminuição estão os valores afetivo, apreciativo e pejorativo, que é depreciativo. Por exemplo, ele tem um narigão, ó, narigão, usei o aumentativo, mas ele está no sentido o quê? Depreciativo, né? Pejorativo. Mora em um casebre, ó, utilizei o sufixo para dizer que é uma casinha, né? Mas ele está no sentido depreciativo, no sentido pejorativo. Vi um filmeco, ó, também foi usado um sufixo, mas está no sentido depreciativo. Agora, vi um filmaço, agora já está no sentido afetivo, apreciativo. Então, muitas vezes, a ideia de aumento ou diminuição vai dar esse valor afetivo, apreciativo, ou no sentido pejorativo mesmo, de depreciar alguma coisa, né? Depreciativo. Plural dos diminutivos. O plural dos diminutivos é feito acrescentando o sufixozinho entre o tema do plural e a desinência de número. Por exemplo, ó, a palavra papelzinho. Papelzinho, ó, foi acrescentado o sufixozinho, né? Formou papelzinho, papel maisinho, papelzinho. Agora eu quero colocar no plural. Então, ó, papéis, eu vou tirar o quê? Menos o S. Então, vai ficar papeizinhos, né? Para colocar o plural dos diminutivos. Pãozinho, é pães, eu tiro o S e acrescento o sufixozinho. Vai ficar pãezinhos. Tá? Então, aqui é o plural dos diminutivos, que não é novidade nenhuma para vocês, mas só para a gente relembrar. Flores, florzinha, né? Ó, flores, menos S, mais sufixozinha. Então, vai ficar florzinha. Florezinha. Florezinhas, né? Porque é o plural. E aí, eu vou deixar para vocês uma atividade que vocês vão responder. Vamos formar aqui, ó, o plural dos substantivos compostos, lembrando lá das regras, né? Se os dois elementos vão para o plural, se somente o primeiro elemento vai para o plural, se somente o segundo elemento vai para o plural. Aí também tem essa segunda questão. E responder o praticando das páginas 34, 35 e 36, referente ao estudo dos substantivos. Não é necessário me enviar as atividades, tá? Confio na responsabilidade de vocês. Então, não precisa me enviar. Só façam que na próxima aula a gente faz a correção. Certo? Combinado? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau!